Olá, nós estamos aqui para uma breve apresentação da nossa marca como igreja. Não é isso, Ives? Amém. Sejam muito bem-vindos, você que está entrando para ver esse vídeo. Nós estamos fazendo isso com muito prazer, com muita alegria, porque a gente ama a visão que Deus deu para gente, para nós, né? Porque essa visão também é para abençoar a cidade, né? A gente recebeu algumas perguntas e constantemente a gente está sempre falando da nossa visão, da nossa identidade, quem nós somos, para onde vamos, como vamos e para quê, o que, que a gente quer ver, qual o impacto, qual a nossa contribuição para o mundo, para a nossa geração e qual o impacto que a gente deseja ver, não é isso? Isso vai ser muito legal porque as pessoas têm uma impressão da e a gente quer falar um pouquinho do que é realmente a né? Talvez você vá se surpreender. Como a gente vê, né? É. O que os nossos olhos enxergam quando a gente olha para a nossa igreja, quando a gente olha para a nossa cidade, quando a gente olha para o nosso tempo, para a nossa geração, e a gente acredita ter recebido sim, uma impressão clara de Deus, né, sobre isso. Então vamos compartilhar as nossas lentes, como a gente enxerga. Quem nós somos então? Nós somos uma família. Alguns dizem assim, o nome é um. Mas que responsabilidade é usar o nome um como o nome de uma igreja? E eu sempre respondo que um não é a nossa identidade. Unidade não é a nossa identidade. Unidade é o nosso chamado. É para onde a gente está indo, não é isso? Isso. E quando a gente fala de ser família, a gente também está falando um pouco dessa questão de. Não é tão fácil assim, né, Isaac? Por isso é um chamado, né, gente? Eu acho que toda vez que Deus entrega uma visão, quando Deus fala algo, ele não traz tudo pronto, né? Ele vai mostrando pra gente o caminho, né? Ele chama a gente, ele também nos capacita. Então, quando a gente vai construindo, a gente vai se tornando família, a gente vai se tornando um, né? E interessante que sobre família, que a família ela é unida, porém não uniforme. Existe unidade, porém não uniformidade. Então, o que caracteriza uma família? São pessoas que se amam, que se respeitam, porém têm temperamentos diferentes, Eita. prioridades diferentes, preferências diferentes, personalidade marcante. E nesse ambiente a gente se completa, a gente se ama, a gente se respeita. E assim como nos moldes da Trindade, porque o céu, a Trindade é uma família. Uhum. O céu vive, né? A Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Vive em harmonia e trabalha em perfeita sintonia. E esse é o nosso desafio, viver em harmonia e trabalhar em Em sintonia sintonia. a despeito das nossas diferenças. Sim, e muito interessante você falar isso, porque realmente a gente tem um desafio natural, mas fazer igreja, a gente não faz igreja só naturalmente, né? A gente faz igreja com a direção espiritual, né? A gente sempre fala muito isso. Aqui quem governa essa igreja, quem é o pastor dessa igreja é Deus. E às vezes a gente confunde muito esses sistemas naturais, né? Esse sistema de um ao outro, né? Dessas coisas de se tornar família com o espiritual, né? Eu falo isso muito no Souza, né? Quando a gente está nesse Que é processo. Souza? Então, o Souza é um processo de cura interior, em que a nossa igreja, graças a Deus, está sendo mentoreada pela Bethel Souza, do Brasil. E a gente trabalha para sarar, para ajudar as pessoas a se sararem. E justamente um ponto muito importante é que a gente transfere muitas das nossas feridas com a nossa família de origem para os outros sistemas. E um sistema que sofre muito é a igreja. Né? Porque a igreja acaba se tornando uma família para muitos. Mas se eu não tive uma família saudável, eu vou transferir esses problemas para dentro da família. Eita. Então a gente confunde É muito muito. comum que aconteça. Então a gente precisa entender que ser família não quer dizer que vai ser sempre tudo perfeito, tudo lindo e maravilhoso. Vai ser um processo onde a Muito gente bom. vai aprender a aceitar um ao outro, onde a gente vai aprender a curar um ao outro. Porque a gente fala muito das pessoas que ferem, mas a gente esquece de falar das pessoas que saram. Então, a igreja é um lugar, sim, para pessoas que estão sarando, para outras pessoas que estão em outros processos de já estão curadas em algumas coisas, pode ajudar as outras, né? Então, a família, quando ela é grande, os mais velhos, quando
cuidam dos menores. E isso não quer dizer que vai ser sempre assim, que um ou outro não vai brigar, que um outro não vai discutir, que um ou outro não vai, né, ter esse momento de... Discordar, divergir. de divergir. Isso é ser família, Precisamos né? aprender a divergir e tendo essa consciência que somos família, que somos diferentes e que muitas vezes divergir é enriquecedor. Né? E é importante, né? Que só nesses momentos assim de atrito que a gente vê o que está no nosso coração, E a né? gente cresce num dos objetivos que a gente já vai falar mais adiante. É. Então, assim, você citou aí sobre o ministério que a gente tem de cura interior. Nós somos uma família e toda família tem uma marca. E a nossa ênfase como igreja é que nós somos uma igreja profética. Isso. Isabela, o que significa? Por quê? Você enxerga a nossa igreja como uma igreja profética? Por que você acha que eu enxergo a nossa igreja como uma igreja profética? Lembrando que cada igreja ela pode ter uma ênfase. Pode ser uma igreja evangelística, cujo coração bate por ganhar almas. Pode ser uma igreja com uma ênfase. Não significa que não faz, mas pode ser uma ênfase com uma ênfase pastoral, que significa que é uma igreja que é super motivada a cuidar de pessoas. Pode ser uma igreja apostólica, orientada para treinamento e empoderamento de líderes, de pessoas para serem enviadas para fazer novos discípulos. E também pode ser uma igreja também com ênfase no ensino. E nisso nós somos o corpo de Cristo, porque a gente se completa numa cidade com igrejas com diferentes abordagens e ênfases. Tá, mas vamos lá. De forma prática, o que explicaria essa ênfase, essa marca da Church como uma igreja profética? Eu acho que está em 1 Coríntios 12, né? Que existe só um espírito e esse espírito opera de várias formas, de diversas formas. Muito bom. Dentro da igreja, né? Uma das coisas que a gente visa são os dons proféticos e os ministérios proféticos. Então, a gente trabalha com base nos 5 ministérios. A gente tem essa visão de que uma igreja que é uma igreja profética, ela consegue entender como os 5 podem abençoar o corpo de Cristo. 5 ministérios, para pessoas que não estão familiarizadas com Efésios capítulo 4, você pode listar para a gente quais são os 5 ministérios? Então, a gente tem o apóstolo, o ministério apostólico, né? A gente tem um ministério profético, que aí dentro do ministério profético, vou falar aqui da nossa igreja, tá? Como a gente está falando da nossa, a gente entende que o apostolado, né? Esse ministério apostólico vem do líder, aquele que é o pastor sênior, que tem a visão, que consegue conversar com todos os outros 5, que consegue ter uma visão de cada um, empoderar cada um, né? Engajar com cada um. E a gente tem o profético, que dentro do profético a gente funciona com o ministério de cura, né? Porque eu posso tocar as pessoas até um nível, mas o que a gente está falando aqui é de um nível espiritual. Onde Cristo governa, Cristo direciona, o Espírito Santo toca. Então, a cura está dentro do ministério profético, onde a gente permite com que ele venha fluir, com que ele venha fazer. Somos instrumentos, né? Isso. Temos o ministério... Outra marca, outro ministério que traz essa marca profética. O da intercessão, onde a gente não só abençoa as pessoas da igreja, né, com o ministério da intercessão, não só abençoar a igreja, mas a cidade também, né? A gente recebe muitos pedidos de pessoas que estão passando dificuldades, né? E podemos orar por elas, liberar, né, essa unção profética sobre elas. Temos muitos testemunhos de pessoas que até hoje são gratas pelas orações e a gente ama fazer isso, ama servir a cidade e as pessoas com o ministério de intercessão. Dentro também temos um ministério de ativação, né, que é o Faz Sentido. A gente não só ensina as pessoas sobre o profético, mas ativa as pessoas. Nos dons espirituais. Quer falar sobre isso? Não, são workshops, né, de curta duração, cerca de um dia, e a gente traz ensino, instrução, orientação, cria um ambiente para purificação, desbloqueio de tudo que suja os nossos sentidos espirituais, para sermos instrumentos do poder de Deus. Porque Deus escolheu manifestar o seu poder através da igreja pelos dons que ele concede gratuitamente pela graça. Isso aí. E nós somos chamados a amadurecer no dom.
A Bíblia fala, pelo exercício constante se tornaram maduros no dom profético. Então, nós somos chamados a exercitar constantemente os dons. Então, esse workshop, esse ministério nosso chamado Faz Sentido, é um ministério que nós temos a instrução, temos essa limpeza das vias, né, da sensibilidade, dos sentidos espirituais, e também a ativação, que é criar um ambiente seguro para que as pessoas possam praticar, exercitar e se desenvolver, amadurecer nos dons. E assim liberar a manifestação do poder de Deus através uns dos outros. E é um ministério também que a gente não só serve a nossa igreja, né? Você que está aí nos vendo, quer convidar para ir na sua igreja, é só mandar uma mensagenzinha pra gente, que a gente gosta de empoderar as pessoas, dar ferramentas para que elas possam viver o propósito delas, né? Então você falou dentro do Ministério Profético, nós temos o Ministério de Cura Interior, Cura Física, Intercessão, Ativação dos Dons Espirituais. E nós temos o Ministério de Adoração, que é um ministério muito importante também para a visão da nossa igreja, que a gente tem uma visão de empoderar as pessoas que têm o dom de compor, né? O dom de trazer através da música a palavra de Deus, né? Liberar. Eu creio que a música, ela tem um poder, né, de transformar não só as pessoas espiritualmente, mas transforma a cultura, né? E dentro dessa área de louvor e adoração, nós temos 2 ministérios, que é Ponto Sounds, que é uma música da igreja, uma expressão de arte da igreja, que não só envolve os músicos, envolve outros tipos de artistas, audiovisual, foto, moda, maquiagem, beleza e etc. E tem um ministério que não é só a música da igreja, feita pela igreja, como expressão artística, autêntica, singular, como temos também um ministério para a igreja, uma música para a igreja, que é um Ponto Music, que ministra aos domingos nos cultos aqui e também nos eventos da igreja. A gente acredita muito que não é só música, né? É uma adoração, né? Que a gente usa a música também Uma ferramenta. como uma ferramenta para trazer o céu, né? Para inspirar, para tocar as pessoas, para preparar as pessoas para a palavra, para aquilo que Deus está fazendo, né? São momentos muito marcantes. Até algumas pessoas criticaram a gente, né? Porque que a gente tem esse momento maior, né, de adoração, e a gente sempre... 1 hora, né, do nosso culto, como nós somos uma igreja profética que valoriza a presença de Deus, conforme eu já disse ali em Êxodo capítulo 2, versículo 2, nós acampamos ao redor da presença. Isso aí. Então, assim como o povo de Israel, né, 603.550 pessoas divididas em 12 tribos acampavam ao redor da tenda do encontro, onde Moisés se encontrava face a face com Deus, nós somos chamados a acampar ao redor da presença. A gente não faz nada sem a presença de Deus, sem um tempo de preparação. Nós incentivamos todos os ministérios a não fazer nada sem primeiro passar um tempo no soaking, ali na presença de Deus, recebendo. Soaking é uma maneira de você orar, de você simplesmente se render na presença de Deus, em silêncio, não só falar e orar, mas também parar para ouvir, para receber de Deus, como uma esponja, né, vem dessa palavra, esse verbete em inglês, que é soak, que significa uma esponja que absorve. Nós queremos absorver a presença de Deus para quando a gente for exprimido, a gente liberar uma unção. Né? Isso é essencial para nós aqui. Muito bom. Então, dentro desse ministério, né, de adoração, temos várias vertentes aí, né, que são importantes para a edificação do corpo, para a manifestação do profético, para criar esse ambiente profético. É muito importante a gente entender que a gente prepara algo, né? Então, essa é uma marca da nossa igreja. Outra marca essencial também como você já citou anteriormente, que é o ministério quíntuplo, que está ali em Efésios capítulo 4. Ele escolheu uns, que é um chamado de Cristo, né? Tem os dons do Espírito, o fruto do Espírito, e tem o chamado de Cristo, que é uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres. Então, assim que a gente recebe uma pessoa aqui na igreja, ou como novo membro, ou como novo convertido, nós desenvolvemos e proporcionamos para eles um crescimento na consciência do seu chamado
individual. Nós acreditamos que cada um tem um chamado dentro dessas nuances, dessas linhas específicas. E aí, dentro disso, essa pessoa pode servir no ministério que ela foi chamada, na área que ela foi chamada. Isso. Então, cada área dessas aqui na nossa igreja tem um líder responsável por essa área. Isso. Como a gente está na área profética, né? A gente está falando dos 5 ministérios. O outro ministério que a gente tem é o ministério pastoral. Então, a gente tem esse ministério pastoral em que, dentro desse ministério, a gente tem toda uma rede de apoio, de edificação, que são as Connect, que é onde a gente acredita que funciona muito melhor essa questão de discipulado. A gente tem um discipulado aqui muito marcante. Então, é onde o pastoreio se manifesta de forma mais clara, mais intencional. Isso. São nos grupos pequenos, né? Isso. Só recapitulando, a gente está falando de quem nós somos, para onde estamos indo, que eu já vou falar em breve, e como vamos indo. Isso. Então, como que a gente vai chegar onde a gente está enxergando? A gente faz isso por meio do discipulado, através dos grupos de conexão, que a gente chama de Connect. E nesses grupos nós temos alguns objetivos práticos. Quais são esses objetivos? Bom, a gente trabalha no grupo identidade, comunidade, responsabilidade. Todo mundo é chamado a crescer, né? Cada membro do corpo de Cristo, cada filho de Deus, cada cristão no Connect é encorajado, os líderes estão ali para incentivar, para inspirar e desafiar as pessoas a crescer nisso que Isabela acabou de citar, em identidade, responsabilidade, vida em comunidade, porque na vida, nessa dinâmica, nos atritos, nas divergências, que nós amadurecemos. Então, o terceiro objetivo do Connect não é só identidade, crescer em identidade, na sua consciência como filho de Deus, não só crescer no seu relacionamento em comunidade, mas crescer em maturidade. E só então a gente cumpre o quarto objetivo do Connect, que é ajudar as pessoas a crescer em responsabilidade. E assumindo responsabilidade como pessoas maduras, elas estão prontas para viver o seu destino, que é o quinto objetivo desse Connect. Estão prontas para ir, né? Então as pessoas são pastoreadas para crescerem nessas 5 áreas, sendo inspiradas e desafiadas a crescer nesses 5 aspectos: identidade, comunidade, maturidade, responsabilidade e destino. Isso. E a gente sempre a gente repete muito isso porque é muito importante a gente entender e colocar aqui a questão de que o nosso propósito é empoderar vidas, né? A gente entende que Deus fez isso com a gente. Amém. A gente tem um prazer em fazer isso com outras pessoas, né? Então a gente não tem medo de empoderar, a gente não tem medo de curar as pessoas, colocar elas no lugar que Deus chamou elas para estar. A gente não tem medo de liberar destino. Isso aí é uma coisa que a gente tem muito prazer, né, Isaac? Que eu vejo isso nos nossos líderes, a gente estimula muito isso. Vamos liberar destino, porque essa é a vontade do Pai, que os filhos tomem o seu lugar e comecem a exercer a expansão do reino aqui nessa terra, Amém. Né? E para onde, o que a gente quer ver? Que impacto a gente quer ver? Eu recebi uma visão alguns anos atrás, e nessa visão eu vi uma pedra atingindo um lago. E você já deve ter visto isso, né? Que quando a pedra ela cai no lago, ela forma ondas. É uma reverberação, é um impacto ali. São frequências, como se fosse uma frequência. E a primeira onda, o primeiro efeito, o primeiro impacto que uma pessoa tem quando ela tem um encontro, aquela colisão, aquele encontro com Deus, o encontro com Jesus, o primeiro efeito disso é ter a sua alma salva. Amém. O primeiro efeito, então, da pessoa, quando ela tem um encontro com Deus, já é na alma. Só que a questão é que as ondas não param por aí. Tem uma segunda onda de impacto no nosso ser que muitos cristãos, de repente, ainda não vivenciaram ou experimentaram. Que é permitir com que esse impacto não atinja apenas a nossa alma, como a nossa mente. Isso. A Bíblia fala em Romanos 12:2 que é a nossa responsabilidade. Não fala que Deus nos transforma pela renovação do entendimento, mas fala: transformai-vos, um imperativo. Transformai-vos, é a responsabilidade nossa ser transformado
pela renovação da nossa mente. Uhum. Então nós devemos permitir e buscar que a nossa mente seja renovada. Muito interessante. Esse é o segundo impacto, esse é o segundo efeito de um encontro com Jesus. A gente precisa permitir isso, que esse encontro atinja a nossa mentalidade. Muito bom. E essa foi a segunda onda. A terceira onda é que se a minha mente, eu que tive um encontro com a rocha eterna que é Cristo, e tive a minha alma salva, tive minha mente renovada, isso faz com que tenha um efeito também nos meus relacionamentos, nas minhas relações. Alma curada. Então a minha mente renovada, com a mente da Isabela renovada, com a mente da minha família renovada, dos meus amigos, dos meus familiares, da minha família espiritual, isso faz com que a gente tenha o terceiro efeito, que é uma cultura moldada. Uhum. E partimos para o quarto efeito, para a quarta onda. O alcance é que a cultura moldada gera cidades impactadas. Uhum. Glória a Deus. Cidades impactadas fazem com que essa nação seja transformada. Amém. Então, o que nós desejamos ver, o impacto que nós desejamos ver, nós trabalhamos para ver esse impacto acontecendo na nossa alma, na nossa mente, na nossa cultura, na nossa cidade e, em última instância, nas nações transformadas. Agora vai uma pergunta para vocês, Isaac. Diga. Isso é feito como? 6 meses? 1 ano? Então, uma cultura é bem conhecido que uma cultura ela é estabelecida entre 2 a 3 anos. Então não adianta a gente ter uma expectativa que vai acontecer amanhã. Não. E a gente sabe também que existem elementos essenciais para o estabelecimento de uma cultura. Uhum. Como repetição, correção e incentivo, validação daquilo que está caminhando já de acordo com essa cultura. Então nós temos essa expectativa e nós estabelecemos um plano de 5 e 10 anos. E então, cada ano, dentro desse efeito que a gente quer ver, desse impacto que a gente quer ver, a gente tem uma intenção. Uhum. Nessa fase do desenvolvimento da jornada nossa como igreja, que nós estamos com 3 anos de existência, esse é o ano que nossa ênfase é através da mente renovada. Por isso, nós preparamos e desenvolvemos cursos e treinamentos que vão possibilitar, proporcionar aos membros da nossa família espiritual uma renovação da mente. Isso estaria dentro da área do ensino, né? Que Exato. é a área do mestre, né? Exatamente. Da quarta área, né? Isso. Do Ministério Quinto. Como a gente está falando da nossa igreja também tem essa área de ensino, né? A gente tem um seminário e que é muito interessante. Se você tiver vontade de saber mais, pode mandar uma mensagem para a gente. Dentro da área de ensino, a gente tem alguns cursos muito especiais. Primeiro de tudo, a gente precisa, para considerar renovar a mente, a gente precisa falar do amor que nós temos como igreja à palavra de Deus, a Bíblia. Amém. Então, nós temos uma reunião aos domingos de manhã, que nós retornaremos agora no segundo semestre, que chama Capa a Capa, que é um estudo panorâmico, macro da palavra. Nós estudamos o contexto, a carta, a igreja e a mensagem, né? Qual é o conteúdo da mensagem, por exemplo, das cartas de Paulo? Quem era a igreja para qual Paulo endereçou aquela carta e qual era o contexto da época? Que espíritos, que influências culturais estavam influenciando a igreja daquele tempo? Então a gente tem uma noção panorâmica de cada livro da Bíblia. Isso aos domingos. Na segunda-feira, a gente tem também um curso que também retomamos no segundo semestre, que é o Imagine. E é muito bom. O Imagine, ele é uma escola de desenvolvimento e capacitação pessoal e ministerial, vocacional especialmente. E nós temos também as quartas-feiras. Só um minutinho, Isaac. Também a gente recebe pessoas de outras igrejas que enviam, né, seus líderes para capacitar aqui, né? Porque é muito bom essa capacitação. Então, às quartas-feiras, nós temos o nosso seminário, que nós chamamos de 1 Ponto School, que hoje é oferecido
pelo Webs Brasil, que é a modalidade brasileira, a versão brasileira da IBIOL, que é um seminário muito reconhecido em Londres, presidido pelo Colin Dye e fundado pelo Colin Dye, que já escreveu mais de 57 livros de conteúdo teológico. Então, assim, é realmente algo muito substancial, sólido, claro, sistemático e expositivo da palavra de Deus. Então nós temos um estudo panorâmico e um estudo expositivo. E às quintas-feiras nos Connect, nossa área de ensino também provê estudos que são profundos, que são transmitidos no Connect para serem não debatidos, não lidos, porque não é um grupo de leitura, mas para serem vivenciados. Então, por exemplo, se a matéria é sobre a vida em comunidade, que é um dos objetivos do Connect, é ajudar as pessoas a crescerem em comunidade. Se a matéria dentro de comunidade é sobre o perdão, é um estudo sobre o perdão, ali as pessoas não vão debater os seus pontos de vista sobre o perdão. Ali as pessoas vão compartilhar seus testemunhos ou dificuldades e fragilidades nesse tema tão polêmico, nesse tema tão profundo, tão delicado. Muito bom. E vamos para a última área, que é a área do evangelismo, né? O evangelista, né? Então, dentro dessa área de evangelismo, a gente trabalha muito com essa parte social, né? O que foi? Tirando a mãozinha aqui, ela fica com a mãozinha pra cá. Vou futucando. A área do evangelismo é uma área que a gente foca em abençoar, né, o social, né? Abençoar as pessoas de fora da igreja. Servir a cidade e Deus a transforma. Isso. E hoje a gente tem um ponto, né, lá na rodoviária, onde tem uma pessoa pregando, falando, chamando as pessoas. Culto na rua todas as sextas, né? Isso. E a gente tem um ponto Love que a gente está ajudando uma comunidade, indo até eles, liberando a palavra de Deus, liberando o amor, e não só com palavras, mas com ações, né? Então a gente já é o terceiro culto que a gente faz lá, que a gente leva algo para aquela comunidade, para abençoar aquela comunidade, suprir as necessidades, ouvir deles o que eles precisam. Existem muitos outros projetos para cada uma dessas 5 áreas, porém não dá tempo da gente ficar listando aqui todos eles, né? São muitos projetos. Mas entre eles, né, temos também o projeto de devocional todas as manhãs. Você que não faz parte ainda do grupo no WhatsApp de devocional, ele é muito especial. Milhares de pessoas já estão nesses grupos. São hoje, ao todo, 12 grupos de WhatsApp em que as pessoas recebem inspiração diária, todo dia às 6 da manhã. A gente vai deixar o link. Se você quiser saber mais, porque nós não vamos falar tudo aqui, entendeu? Vem na igreja, procura o líder de Connect, vai lá no Instagram. Então a gente vai para... E para quê? Né? Eu falei quem nós somos, para onde vamos, como vamos. Agora, para quê nós vamos? Que resultado nós queremos ver? Muito bom. A gente falou da nossa contribuição, a gente falou do impacto. E que resultado a gente espera ver com esse impacto? E é muito importante a gente saber o para quê, né, Isaac? Porque senão a gente não tem motivação. A gente até sabe de tudo isso. Temos o porquê. Porque somos amados. Nós podemos amar. Agora, para quê? Para que o perdido seja salvo, o doente seja curado, o ferido seja sarado, os filhos reconciliados ao Pai, destinos sejam liberados e um só nome exaltado. Glorificado. Muito bom. Então isso está escrito na nossa parede aqui na igreja, dentro do nosso salão de reuniões, bem grande, na maior parede que a gente tem, de cima a baixo, de forma clara, para até quem passa correndo possa ver, assim como está escrito lá em Abacuque. Amém. Amém. A visão está escrita. Esse é o nosso mandato, que resume combina a nossa visão com a nossa missão. Esse é o nosso mandato. Para que o perdido seja salvo, o doente curado, o ferido sarado, os filhos reconciliados, destinos liberados e um só nome exaltado. Seja glorificado. Esse é o nosso para quê, né? Nós fazemos tudo para a glória dele, né? Para que Amém. algo
Colossenses, né? Fala muito forte sobre isso. Tudo para a glória de Deus. Amém. Então, gente, a gente falou um Uma pouquinho. breve apresentação. Falamos um pouquinho da nossa igreja. Se tiver dúvidas, coloca aí no comentário. A gente vai estar fazendo outros vídeos, porque o pessoal mandou uns temas legais, hein, gente? Fica de olho que vai ter tema legal pra gente trabalhar aqui. A gente sempre está reciclando a visão. A visão ela não é estática, ela é dinâmica. Contudo, esses aspectos são essenciais, Sim. fundamentais. E algo que a gente sempre procura repetir, enfatizar, disseminar. O que a gente enxerga, como a gente vê, por que faz, para onde, como faz, para onde a gente quer ir e para que a gente faz. Então a gente está sempre compartilhando isso. Lembrando que nós temos na igreja um curso chamado DNA, onde a gente aprofunda essa visão que brevemente nós resumimos aqui. Sim. Então nós temos um curso aqui de 2 semanas com 2 encontros que nós aprofundamos e compartilhamos um pouco da história da nossa igreja, dos eventos mais marcantes da nossa história. Então fica aí o convite para você relembrar essa visão, ou se ainda não conhece, Ou compartilhar. vem. Compartilhar com aquele Isso amigo aí. que gostaria de saber como é que é a sua igreja. Exatamente. E fica com a gente nos próximos vídeos, hein? Vai ser muito legal. Quais temas que virão por aí? Não sei. Vamos ver. Um beijo, gente.